Solicitamos que mantenham os telefones no modo silencioso. Antes de darmos início à programação desta tarde, por gentileza, para amanhã, quem ainda não trouxe, não deixe de trazer uma lata de leite em pó. Sua doação ajudará muitas pessoas. Daremos início ao terceiro painel do segundo Seminário Internacional de Direito do Trabalho, com o tema Marcos Regulatórios para a Terceirização no Brasil e no Mundo, Atividades, Responsabilidade e Direitos dos Trabalhadores Terceirizados. Para moderar este painel, convidamos o senador Marcelo Crivella. Como painelistas são convidados o professor e jurista português Guilherme Machado Dray, o professor da Universidade de Castela-La Mancha, Espanha, Joaquim Pérez Rey, Para início dos trabalhos deste painel, tem a palavra o senador Marcelo Crivella. É um prazer e uma honra estar com vocês aqui hoje. Eu gostaria de saudar o ministro Visgandra e dizer que nas questões da Justiça do Trabalho, nada hoje mais se discute no Congresso Nacional numa escala de relevância que essa lei da terceirização. Ela foi aprovada na Câmara dos Deputados. Lá houve até um certo consenso, mas dividiu o Senado Federal. Até hoje, não se conseguiu colocar em pauta. Há divergências, eu diria a vocês, que não são nem um pouco paralelas, são diametralmente opostas. Acho muito importante que a gente possa estar reunido aqui hoje e ouvir direito comparado, especialistas sobre o tema, os efeitos, aquilo que ocorreu nos países de onde eles vêm com relação a essa legislação. Se vocês me permitem, vou passar a palavra rapidamente aos nossos palestrantes e ao final eu vou, sem ser fastidioso, enumerar 2 ou 3 pontos que são aqueles que mais nos preocupam no Senado Federal. Então, podemos ouvir o nosso professor Guilherme Machado. O senhor tem 25 minutos para a sua palestra. Obrigado, Sr. Senador. Deixem-me, em primeiro lugar, dizer-vos a todos que é um prazer e um privilégio muito grande estar aqui, em Brasília, neste seminário, e queria agradecer, obviamente, à organização o muitíssimo honroso convite que fizeram para que eu aqui estivesse presente, em especial ao Ministro e meu amigo também, Ives Gandra Martins, e dar-vos nota que irei tentar expor de forma relativamente breve, porque temos 25 minutos, o estado de arte em Portugal sobre o direito de trabalho, numa primeira parte, e depois a questão da terceirização. Mas também queria cumprimentar o senador Marcelo Crivella e, bem assim, o meu colega de mesa, Joaquim Pérez Rey, e dizer-vos a todos também que é um prazer estar aqui convosco para falar sobre este tema. Muito bem, e eu não posso deixar de, numa fase inicial, de começar o tema falando aqui no primeiro ponto. Eu dividi isto em 6 pontos, para tentar ter aqui um raciocínio relativamente esquematizado e sistematizado, e o primeiro ponto tem que ver com a afirmação do sistema jurídico lusófono. E isso diz-nos respeito a nós, a todos nós, mesmo aqui ao nosso professor Joaquim Pérez Rey, mas diz respeito fundamentalmente aos falantes de língua portuguesa. E eu acho que aqui num seminário que envolve parte do direito português e parte do direito brasileiro é sempre uma boa oportunidade para deixar aqui uma nota breve sobre este tema, porque se é certo que nós sempre estudámos e conhecemos 2 grandes sistemas jurídicos, o da Common Law por um lado e o sistema romano-germânico por outro lado, não deixa de ser verdade que
cada vez mais vários autores, principalmente autores brasileiros e portugueses, ou portugueses e brasileiros, como queiram dizer, têm afirmado que, para além desta grande subdivisão, há aqui um pequeno subsistema, que é o subsistema lusófono, da lusofonia, que tende cada vez mais a imperar e que tende cada vez mais a afirmar-se como um sistema com, nomeadamente, poder de influência sobre outros sistemas jurídicos. Pois bem, e em que é que assenta, então, aqui este sistema lusófono muito rapidamente? Em primeiro lugar, ao contrário do sistema da Common Law, a lei aparece como uma fonte de direito por excelência. Mas mais do que isso, aparece também o primado do texto constitucional. Isto é, cada um dos nossos Estados, cada um dos nossos países, Portugal, Brasil, Angola, Cabo Verde, Timor-Leste, Moçambique e São Tomé e Príncipe, cada um deles tem como fonte de direito por excelência e como hierarquicamente superior a Constituição. E não deixa de ser menos importante que a Constituição Portuguesa de 76 inspirou e influenciou diversos textos constitucionais. Por exemplo, a Constituição Angolana de 92 e de 2010, a atual, foram claramente inspiradas na Constituição Portuguesa de 76. A Constituição da Guiné-Bissau de 83 e depois de 93, a mesma coisa. O mesmo quanto à Constituição de Moçambique, de 90 e de 2004, e a de Timor-Leste de 2012, mais recente. Mas mesmo a Constituição brasileira de 88 claramente foi também inspirada pela Constituição portuguesa. Eu recordo-me até, ainda estudante de Direito na Faculdade de Direito de Lisboa, onde agora sou professor, tivemos o privilégio de receber o grande constitucionalista e fundador da vossa Constituição, Ulisses Guimarães, que afirmou isso mesmo. Eu estou muito grato de estar aqui, na altura, na nossa faculdade, porque, estando ao lado do professor Jorge Miranda, que é um dos pais fundadores da Constituição Portuguesa, eu vejo que temos pontos de contacto muito fortes, muito claros, e valores e princípios comuns, que é o mais importante, creio eu. E a verdade é esta: quer a Constituição Portuguesa, quer a brasileira, quer a todas aquelas que enunciei dos Estados lusófonos, afirmam a dignidade da pessoa humana, o valor da liberdade e o princípio da igualdade. São os três grandes valores que depois, por sua vez, concretizam em alguns princípios e em normas, mas são os três grandes pilares do constitucionalismo destes vários países da lusofonia, e isso significa, portanto, que há aqui uma base que é muito comum, muito próxima e que é uma base que nós devemos enaltecer. Além disso, o intercâmbio científico e académico é cada vez mais forte. É com grande satisfação que aqui estou e vejo muitos brasileiros na nossa Faculdade de Direito em Portugal. E temos aqui a língua, que é um fator de união tremendo. Não se esqueçam que o português é falado em 8 países: Portugal, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. 8 países espalhados por 4 diferentes continentes: Europa, América do Sul, África e Ásia. E mais, é a 5ª língua mais falada do mundo e é a mais falada no Hemisfério Sul. Eu repito, é a língua mais falada no Hemisfério Sul. E é a língua oficial de vários blocos regionais: Mercosul, União Europeia, União Africana. Portanto, não é brincadeira. Temos aqui, de facto, muito por onde pegar e muito para capitalizar. E, reitero, vários autores portugueses e brasileiros têm ensaiado essa afirmação do subsistema lusófono. Recordo alguns: civilistas, constitucionalistas, de várias áreas. Portugueses, Menezes Cordeiro, Jorge Miranda, Jorge Bacelar Gouveia, Gomes Cantilho, Marcos dos Santos, Dário Moura Vicente e eu próprio em alguns escritos. E no Brasil também, Paulo Bonavides, Manuel Gonçalves Ferreira Filho, o próprio ministro, que infelizmente não está aqui, mas Gilmar Mendes, que tem, por exemplo, uma Constituição anotada brasileira com autores portugueses também. E, bom, não queria perder mais tempo quanto a isto, mas vamos ver que isto é importante para percebermos a lógica da terceirização e para percebermos que pode haver pontos de contacto interessantes nesta matéria. Portanto, o primeiro ponto fica aqui sedimentado: tratemos todos em conjunto de afirmar esta ideia de sistema lusófono. Segundo ponto: eu não queria falar da terceirização em Portugal sem vos dar um retrato assim muito breve de como é que está o direito do trabalho em Portugal. Eu diria que está bem, forte e recomenda-se. E é um direito de trabalho reconhecidamente tido como um ramo de direito com autonomia sistemática e autonomia dogmática.
Autonomia sistemática, como sabem, significa, ou existe no ramo do direito, quando ele consegue, do ponto de vista sistemático, do ponto de vista da sua exteriorização, afirmar-se com fontes de direito próprias. Pois bem, no caso português, não há nenhuma dúvida quanto à autonomia sistemática do direito de trabalho. Ele autonomizou-se, de facto, do direito civil, embora mantenha, claro, pontos de contacto com o direito civil. Mas como é que isto se autonomizou? Onde é que aparece essa autonomização? Primeiro, na Constituição Portuguesa, de 76, que tem um título sobre direitos, liberdades e garantias de todos os cidadãos, mas depois tem um título específico sobre direitos, liberdades e garantias dos trabalhadores e só dos trabalhadores, artigos 53 a 57. De resto, se vocês virem o artigo 7º da Constituição Brasileira e se compararem com os artigos 53 e seguintes da Constituição Portuguesa, verão que há aqui um paralelismo muito grande, muito significativo e na tal linha de princípios ou valores comuns. Depois, para além da Constituição, temos o Código do Trabalho português. O Código do Trabalho apareceu pela primeira vez em 2003. Eu, de resto, fiz parte dessa comissão com muito orgulho, da Comissão de Elaboração do Código de Trabalho Português de 2003, e nós, na altura, rompemos com o passado e afirmámos definitivamente o direito de trabalho como ramo de direito de ponta, avançado, que sabia acompanhar e que soube acompanhar a evolução dos tempos. Antes disso havia várias leis espalhadas, uma sobre férias, uma sobre feriados, uma sobre faltas, uma sobre trabalho suplementar, uma sobre greve, uma sobre sindicalismo. Bom, havia mais de 50 leis, era muito confuso. Conseguimos consolidar, segundo orientações científicas, sistemáticas, sintéticas, e criámos o Código de Trabalho de 2003, que entretanto foi alterado pelo Código de Trabalho de 2009, tal como estava previsto. Pois bem, e em que é que o Código de Trabalho assenta? Assenta em duas grandes linhas, por assim dizer, filosóficas e de orientação prática também. Em primeiro lugar, personalismo ético, isto é, afirmar a dignidade do trabalhador no trabalho, afirmar a cidadania no trabalho, afirmar, portanto, direitos de personalidade, igualdade e não discriminação no trabalho, e isso está previsto expressamente no Código nos artigos 14 e seguintes. Uma secção só sobre direitos de personalidade do trabalhador, e depois outra só sobre igualdade e não discriminação, quer no acesso ao emprego, quer na execução do contrato de trabalho. Mais uma vez, este Código de Trabalho influenciou muitos códigos laborais da lusofonia, não a vossa consolidação das leis do trabalho, que é mais antiga, mas, por exemplo, Código de Trabalho de Moçambique, a Lei Geral de Trabalho de 2010, Código de Trabalho de Timor-Leste, 2012, Código de Trabalho de Angola, 2015, todos eles têm, por exemplo, estas secções também sobre direitos de personalidade, igualdade e não discriminação, quando é certo que quando nós legislámos sobre direitos de personalidade não existia em nenhum país da Europa ainda uma secção específica sobre direitos de personalidade do trabalhador. Fomos, portanto, inovadores nesse sentido. Segundo ponto, autonomia dogmática. Quer dizer, um ramo de direito afirma-se e mostra que vale enquanto tal, quando para além de ter um conjunto de leis próprios, consegue afirmar também princípios próprios. Isto é, princípios que, em certa medida, se distinguem dos princípios do ramo de direito privado comum, que é o direito civil. E nós, através do Código de Trabalho, creio eu, demos um impulso forte para que isso acontecesse, e hoje em dia, quer em termos doutrinários, quer em termos jurisprudenciais, por força da aplicação judicial dos tribunais, ninguém tem dúvida de que o direito de trabalho tem também autonomia dogmática em Portugal. E há dois grandes princípios que se evidenciam e que não existem no direito civil e que fazem do direito de trabalho no ramo de direito totalmente autónomo, embora com pontos de contacto, como é evidente. Primeiro, princípio da proteção do trabalhador. Isto é óbvio que a lógica do direito é uma lógica de reequilíbrio de uma relação que está desequilibrada por natureza, uma relação vertical, que não é panágio, não é próprio do direito civil, em que a relação entre os privados está num plano de igualdade, mas aqui há uma desigualdade óbvia por força do poder de direção e da subordinação jurídica e, portanto, o direito de trabalho afirma-se, desenvolve-se nesse sentido a proteção do trabalhador e isso depois aparece em várias regras jurídicas ao nível da formação, da execução do contrato, da cessação do contrato, até da interpretação. Mas há um outro princípio que também aparece no direito de trabalho português de forma muito clara, que é o princípio da salvaguarda dos interesses de gestão. Isto é, temos que proteger o trabalhador, bem entendido, não há dúvida nenhuma quanto a isso. Mas não deixa de ser verdade que o titular da unidade produtiva também assume riscos, tem que investir, tem que se financiar, tem que contratar, tem que pagar ordenados, tem custos operacionais
e, portanto, também temos de ter alguma cautela, até porque se também não dermos alguma proteção, o próprio emprego pode ser posto em causa. Assim, é em torno destes dois grandes princípios que o direito de trabalho português de hoje em dia, ainda que mantendo sempre a lógica de proteção do trabalhador, é hoje mais um direito compromissório do que era o direito de trabalho do século XIX, também porque a relação laboral não é a mesma no século XIX e no século XXI. Portanto, temos aqui um direito de trabalho compromissório que, como iremos ver, tem que ver um pouco com essa questão da terceirização. Bom, antes disso, é óbvio que o paradigma do contrato de trabalho ainda é, no nosso direito de trabalho, o contrato de trabalho sem termo, contrato de trabalho por tempo indeterminado. A noção desse contrato está prevista no artigo 11 do Código de Trabalho Português. Enfim, não há aqui nada de novo. É o trabalho prestado no local de tempo de trabalho, com subordinação jurídica, com subordinação económica, por tempo indeterminado. Isto é, tendencialmente é por tempo indeterminado. Foi assim que foi criado o direito de trabalho. Há 20, 30 anos era esta a solução lógica normal. O nosso Código de Trabalho mantém este paradigma de contrato de trabalho e até tem no artigo 12 uma regra que permite que se presuma que haja contrato de trabalho, ainda que ele não esteja ajustado por escrito entre as partes, se provar, através de vários indícios, que o trabalhador de facto trabalha por conta e sob as ordens e direção de uma terceira entidade. Este é o paradigma, mas isso não significa que o direito de trabalho tenha ficado, por assim dizer, parado no tempo, porque, como já aqui ouvimos dizer hoje, a realidade, por vezes, impõe que o direito a saiba acompanhar, sob pena de ficar ultrapassado. E então nós temos, obviamente, também no nosso Código de Trabalho, a consagração de outras figuras que não são totalmente subsumíveis na figura do contrato de trabalho. A primeira, o contrato legalmente equiparado ao contrato de trabalho. Já aqui foi falado, a tal ideia de para-subordinação, não é nada de novo. O que é de novo aqui, eventualmente, é que o nosso Código de Trabalho prevê expressamente a figura do contrato legalmente equiparado. Diz que é aquele, à luz do qual alguém presta uma atividade por conta de outrem, com subordinação económica, mas sem que esteja, todavia, em regime de subordinação jurídica. E o que é que o nosso Código diz então? Isso pode acontecer, isso depende da liberdade contratual das partes, mas se isso acontecer, se existir alguém que esteja na dependência económica de outrem, então, não se lhe aplicando a totalidade das regras do Código de Trabalho, aplica-se pelo menos uma parte das regras que têm que ver com a dignidade do trabalhador e, portanto, o núcleo irredutível de direitos. Quais são? Direitos de personalidade, igualdade e não discriminação e regras sobre segurança, higiene e saúde no trabalho. O legislador, no fundo, diz assim, muito bem, ele não é um trabalhador subordinado, mas está trabalhando naquela empresa e depende dela economicamente, mesmo que não esteja lá todos os dias, depende dela. Logo, pelo menos estes três grandes grupos de regras nós vamos utilizar para proteger este mesmo trabalhador legalmente equiparado. E depois temos vários contratos especiais. Contratos esses que, dentro daqueles dois grandes princípios que nós vimos, princípio da proteção do trabalhador e princípio da salvaguarda dos interesses de gestão, são contratos que vão mais ao encontro desta ideia de salvaguarda dos interesses de gestão. Quer dizer, é em nome da gestão empresarial e da flexibilidade empresarial que se criaram, em certa medida, estes contratos especiais que estão a par do contrato paradigmático, que é o contrato sem termo. É por isso que se fala em flexibilidade externa, isto é, garante-se que o empregador possa recorrer a determinado tipos de contratos mais precários para o trabalhador, mas que eventualmente são mais próximos das necessidades empresariais, das necessidades da unidade produtiva. E que contratos são esses? Eu vou enunciá-los brevemente, não temos muito tempo, mas são o contrato de trabalho a termo, que está previsto nos artigos 139 e seguintes do Código de Trabalho Português, o contrato de trabalho temporário, nos artigos 172 e seguintes, a cedência ocasional de trabalhadores e o teletrabalho, artigos 165 e seguintes, neste último caso. O que é que eles têm então de comum e o que é que os diferencia? Bom, em comum tem o facto de serem diferentes do contrato de trabalho sem termo ou por tempo indeterminado, que é o contrato paradigmático, e irem ao encontro das necessidades de gestão empresariais. Mas têm também em comum, em alguns casos, a natureza transitória ou temporária, no contrato de trabalho a termo e no contrato de trabalho temporário. O contrato de trabalho temporário, como sabem,
é aquele que envolve uma intermediação de uma empresa de trabalho temporário. Há o tomador de serviço, a empresa e o trabalhador, uma relação triangular. Assistência ocasional de trabalhadores é aquela que também é temporária, mas em que uma empresa cede o trabalhador a outra empresa e ele depois regressa à empresa cedente passado 1 ano. É o limite máximo que existe no nosso ordenamento jurídico. E o teletrabalho é um trabalho prestado em regime de subordinação jurídica, mas fora da empresa e com recurso a tecnologias de informação e de comunicação. Todas as figuras, reitero, foram criadas e pensadas dentro desta lógica de flexibilização da relação laboral. Mas isso não significa, e daí a tal ideia de novo de compromisso, que os direitos destes trabalhadores estejam postos em causa ou tenham sido postos em causa. Não. Primeiro, continua a aplicar-se-lhes genericamente todas as regras do Código de Trabalho. Regras sobre direitos de personalidade, regras sobre proibição de discriminação, regras sobre assédio, regras sobre igualdade e não discriminação retributiva, em termos de ascensão na carreira, regras sobre segurança, higiene e saúde no trabalho, regras sobre limites máximos do tempo de trabalho, regras sobre licença de maternidade, licença de paternidade, isto é, estes trabalhadores não deixam de ter os mesmos direitos que têm os demais trabalhadores da empresa. Claro que com as necessárias adaptações, por um lado. Por outro lado, para além disso, a lei até criou alguns direitos especiais para estes trabalhadores. Por exemplo, pegando aqui no teletrabalho, o teletrabalhador trabalha fora da empresa. Qual é o grande risco? Isso tem vantagens óbvias. Qual é o grande risco para o trabalhador, teletrabalhador? Ele está longe da empresa, não tem contactos com a empresa e pode ser prejudicado em termos, por exemplo, de ascensão na carreira. Pois bem, precisamente por isso, o Código de Trabalho cria regras que obrigam um contacto regular e periódico entre o trabalhador e o empresário. O teletrabalhador está isolado, eventualmente não consegue fazer valer os seus direitos subjetivos, nem de forma coletiva. Bom, o Código criou uma regra segundo a qual os sindicatos podem aceder aos trabalhadores e reunir-se com eles, mesmo através das tecnologias de informação e comunicação pertencentes ao empregador. O teletrabalhador trabalha no seu domicílio e, por isso, se for fiscalizado pelo empregador, é a sua privacidade que pode ser posta em causa. Pois bem, o Código criou uma regra segundo a qual o empregador só pode fiscalizar a atividade do teletrabalhador entre as 9 e as 19 horas e, mesmo assim, se quiser ir ao seu domicílio, tem que pedir autorização prévia e o trabalhador tem que aceitar essa visita. Ou seja, e depois no contrato a termo e trabalho temporário há limites, como é evidente, é possível este tipo de contratos, mas só para satisfazer necessidades temporárias da empresa, por um lado. Por outro lado, o contrato tem que ser contrato por escrito, o que também não acontece no outro contrato normal. E, em terceiro lugar, tem durações máximas. O contrato a termo tem uma duração máxima de 3 anos se for a termo certo e de 5 anos se for um contrato de trabalho sem termo. E mais, se estas regras não forem respeitadas, a consequência qual é? O trabalhador contratado a termo ou em trabalho temporário pode invocar ter uma relação com o utilizador, com o tomador de serviço e passa a fazer parte dos quadros através de uma conversão contratual que está prevista no Código de Trabalho. Isto é, a ideia é esta. Há vários contratos, que são estes. Há vários contratos que fogem ao paradigma do contrato de trabalho indeterminado. A lei admite-os, regulamenta-os. Se os requisitos de substância, de forma e quanto à duração forem respeitados, tudo bem. Se não forem respeitados, então a consequência é que o trabalhador passa a ser trabalhador contratado por tempo indeterminado para a empresa que com ele fez um daqueles contratos que ali estão enunciados. Pois bem, entra então aqui a tal ideia final de terceirização. E aquilo que eu vos queria dizer é isto: não há no ordenamento jurídico português, que de resto, como iremos ver a seguir também no caso espanhol, é orientado pelas regras da União Europeia, não há nenhuma regra proibitiva da terceirização. Dentro desta tal lógica de compromisso, proteção do trabalhador por um lado e salvaguarda dos interesses de gestão por outro lado, o que o legislador faz é isto. Bom, nós temos aqui um princípio constitucional que é a liberdade de gestão empresarial. E à luz da Constituição, consequentemente, o empregador tanto pode ele próprio desenvolver na sua empresa a sua atividade, como, querendo, pode fazê-lo em regime de outsourcing. Pode fazê-lo em regime de terceirização. Como é que o pode fazer? Bem, voltando àquelas figuras iniciais, pode fazer através de um contrato de trabalho temporário,
pode fazer através da contratação de uma empresa que presta serviço à empresa que precisa dos seus serviços, e então das duas uma. Ou as regras desses contratos, que vimos há pouco, estão respeitadas e não há problema nenhum, ou elas não são respeitadas e então ele passa a ser trabalhador da empresa. Mas não porque a empresa fez uma terceirização, não é por isso. É porque ela não respeitou os requisitos que eram necessários ou para o contrato a termo, ou para o contrato de trabalho temporário, ou para a assistência ocasional de trabalhadores, ou para uma hipótese de teletrabalho. E, portanto, o primeiro ponto é este: não há nenhuma regra proibitiva. Pelo contrário, a regra é permissiva em geral à luz da Constituição. E também não há nenhuma regulamentação específica, não há nenhuma regra, não há nenhum dispositivo normativo com a epígrafe terceirização, que regulamenta a terceirização. Não. Há aqui, portanto, uma lógica tendencialmente permissiva, mas com regras. Dentro daquelas várias modalidades contratuais, o empregador, se quiser, pode terceirizar. E fazendo, tem que cumprir aquelas regras. Não o fazendo, então ele é penalizado por isso, mas se o fizer, não tem problema nenhum. Portanto, tudo passa pelo cumprimento ou não das regras limitadoras dos contratos atípicos. E tudo passa pela aplicação das regras gerais em sede de prova do contrato de trabalho. E eu, a esse propósito, recordo-vos que o nosso Código de Trabalho tem um artigo, que é o artigo 12º, que tem aqui um conjunto de indícios que indiciam se há ou não há um contrato de trabalho. É um artigo também interessante, que tem o seguinte título ou epígrafe: presunção de contrato de trabalho. Presume-se a existência de contrato de trabalho quando, na relação entre a pessoa que presta uma atividade e outra que dela beneficia, se verifica algumas das seguintes características. A atividade seja realizada em local pertencente ao seu beneficiário. B. Os equipamentos e instrumentos de trabalho utilizados pertencem ao beneficiário. C. O prestador da atividade observa horas de início e de termo da prestação determinadas pelo beneficiário da atividade. D. Seja paga com periodicidade uma quantia certa ao prestador da atividade, como contrapartida da mesma. E E. O prestador da atividade desempenha funções de direção ou chefia na estrutura orgânica da empresa. No fundo, é uma questão de prova, sendo certo que se cria aqui uma presunção. Se eu tiver alguém que trabalha para um beneficiário, cumpre um horário, naquele local de trabalho, entra à mesma hora e sai à mesma hora, é orientado quanto à forma de prestação do trabalho, recebe uma remuneração daquela empresa sempre certa e regular, e se ainda por cima exercer funções de chefia nessa mesma empresa, então presume-se que há um contrato de trabalho. E se porventura o empregador tiver feito uma terceirização e esse tal trabalhador estiver lá e estes requisitos estiverem cumpridos, o que a lei faz é presumir que pode haver um contrato de trabalho. Mas é uma presunção ilidível, não é uma presunção absoluta. Ela pode ser posta em causa, ela pode ser afastada pelo empregador. Portanto, e eu suponho que até terminarei antes do tempo, eu acho que nós podemos concluir o seguinte, em relação a esse tema específico da terceirização. Não há, em Portugal, nenhuma regra proibitiva. A ideia é uma ideia de responsabilização das partes. Isto é, se há liberdade de gestão empresarial, o empregador pode atuar como quiser, desde que respeite as regras limitadoras que existem e desde que respeite, consequentemente, as regras relativas com várias ou diversas modalidades especiais de contrato de trabalho. Mas, portanto, a liberdade de gestão empresarial é uma realidade com assento constitucional, está prevista na nossa Constituição, tal como na Constituição brasileira. A proteção do trabalhador é igualmente um princípio absolutamente basilar e incontornável, e o nosso legislador fala de forma compromissória, mas faz essa mesma proteção ao trabalhador, não deixa em caso nenhum de o fazer. Mas a verdade é que este paradigma do contrato de trabalho por tempo indeterminado, hoje em dia, já não é o que era, porque também o mundo mudou, não é? Grande parte das pessoas, pelo menos na Europa, e se calhar mal, mas trabalha mais nos setores terciário e quaternário do que propriamente no setor primário e secundário. E grande parte trabalha em regimes de contratos por 1 ano, por 2 anos, por 6 meses. Portanto, aquele nosso ideário antigo de que é um contrato para toda a vida, sempre com a mesma empresa e sem qualquer sobressalto ao longo da vida, isso, pelo menos na Europa, já não existe. Então, depois da crise das dívidas soberanas, em 2008, agudizou-se ainda mais. E, portanto, a lei admite modelos especiais de contratos de trabalho, desde que regulamentados. A terceirização nesse contexto não é proibida, é lícita e, por fim,
concluo reiterando, ou como comecei, reiterando a importância do sistema lusófono e a importância destes tipos de intercâmbio científicos e académicos que fazemos, e agradeço mais uma vez o convite. Muito obrigado a todos pela vossa atenção. Nós agradecemos ao professor Guilherme, muito pontual, terminou o seu tempo, a sua palestra, uns 25 minutos. E passamos então a ouvir o professor Joaquim Pérez Rey. Yo lamentablemente no me podré dirigir a ustedes en portugués porque no tengo, es decir, que voy a ser infiel al sistema lusófono y voy a ir al sistema hispano. Pero bueno, es un congreso internacional y que de repente yo ahora les hable y así de alto en español puede contribuir a que el natural sopor que nos invade a todos hasta ahora y que nos haría dormir a pierna suelta, pues de esta manera intentar como pudiéramos retenerlo. Para nosotros, los españoles son hermanos, por eso es lusófono también, ¿ok? Efectivamente. Bueno, quiero empezar en primer lugar agradeciendo muy sinceramente la invitación, la cordial invitación. Quiero agradecérsela al profesor y magistrado Ives Gandra por poder estar aquí y participar en la inauguración de este maravilloso anfiteatro, a la gentileza de mi viejo amigo Augusto César Leite, con el que ya desde hace mucho tiempo compartimos grandes inquietudes intelectuales, y darme la oportunidad de participar en esta mesa con un, efectivamente no diría compatriota, pero vecino cercano, que es Guillermo, y con la amabilidad del senador Marcelo Crivella por presentar a alguien tan insignificante como yo. Muchísimas gracias a todos, es un verdadero placer estar en esta tierra que siento de verdad como propia. Y yo lo que les voy a intentar relatar es en realidad qué es esto de la tercerización y cómo lo regulamos en España, ¿no? Porque aquí naturalmente estamos en un nuevo paradigma, en un nuevo mecanismo de empresas, en una nueva manera de organizarnos, ¿no? Empecemos con este chiste, ¿no? Se entiende bastante bien. Creo que podemos ya descentralizar las ventas y el desarrollo del producto. Si esto es así, toda la compañía podrá ser gestionada por un solo mono. Y el otro dice, no, se necesitará otro mono para que vea el PowerPoint del primer mono. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que el paradigma de la empresa descentralizada seguramente nos puede llevar a situaciones ridículas donde las compañías pues carezcan de cualquier infraestructura personal y sean solo vagas sombras de un PowerPoint. Yo creo que este cambio en el paradigma de la empresa nos lleva a una cosa, a un fenómeno contradictorio pero decisivo. Las empresas crecen adelgazando, crecen en poder económico y pierden en estructura organizativa. Y esto nos enfrenta a los laboralistas a entes corpulentos y muy potentes desde el punto de vista de sus recursos, pero muy pequeños desde el punto de vista de la gestión del personal. Y el derecho del trabajo se ve envuelto en este terremoto. Podríamos llamar esto una tierra sísmica, una tierra donde no sabemos qué hacer. Y hay dos tendencias. Una tendencia que nos lleva al fatalismo, que es la tendencia determinista. Considerar que el derecho del trabajo tiene simplemente que plegarse a la nueva organización productiva y ser funcional. Es una tendencia, queramos o no, que los laboralistas llevamos inscrita en el código genético. Nosotros creamos un ordenamiento laboral a partir del fordismo y de esa manera nos acostumbramos a trabajar con unas instituciones que eran funcionales al sistema industrial fordista, pero que no necesariamente lo son a este sistema posmoderno o posfordista. Pero este determinismo nos anula como disciplina, nos lleva a un entendimiento de la disciplina meramente seguidista de la nueva organización de empresa. Pero tampoco se puede caer
en el más infantil de los voluntarismos y considerar que desde la norma laboral se pueden establecer diques impenetrables a la capacidad de organizar las empresas. Creo que seguramente encontrar el equilibrio es el término justo. Asistimos además a un fenómeno donde, con reiteración, vamos a ver otro de los grandes males de nuestra disciplina. Nos enfrentamos a fenómenos globales con soluciones locales, y es imposible. Estamos asistiendo a empresas que funcionan, no sé cómo se dice en portugués, como tiendas de campaña para hacer camping, pequeñas tiendas de tela que se ponen hoy en Brasilia, mañana se van a Bogotá, al día siguiente aterrizan en Ciudad de México y al final de sus días en Siberia. Por tanto, un fenómeno que se mueve, que se expande, que no conoce límites, sin embargo está siendo regulado por parcelas de ordenamiento jurídico local con muy poco protagonismo de otra esencia nuestra como laboralistas, el derecho internacional del trabajo, la Organización Internacional del Trabajo. En realidad, solo vamos a poder regular el fenómeno, de nuevo, recurriendo al internacionalismo jurídico. No podemos enfrentarnos, insisto, a problemas globales con soluciones locales basados en la respuesta de ordenamientos nacionales. Y por último, este nuevo paradigma de empresa, estas empresas que crecen dimagrendo, como dicen los italianos, estas empresas que ya no hacen nada, sino que solo a lo sumo gestionan su marca, provocan obviamente efectos muy perniciosos en el mercado de trabajo tal y como lo conocemos. Los efectos no me detengo en ellos, pero son de todos conocidos. Una precarización asombrosa de las relaciones laborales. Ese sujeto del que hablaba Guillermo, el trabajador contratado por tiempo indeterminado y a tiempo completo, corre el riesgo de convertirse en un resto arqueológico, como de la misma manera que las pinturas rupestres que encontramos en las cuevas, es posible que ese trabajador vaya a desaparecer del escenario del mercado de trabajo. Y la desaparición de ese trabajador tiene consecuencias fatídicas. Todas nuestras normas laborales, de una u otra manera, se han basado en el prototipo de un trabajador estable y con derechos, y por tanto funcionan muy mal cuando se enfrentan al trabajador precarizado. Es un paradigma de empresa que genera una enorme desresponsabilización de quien está gozando de los frutos del trabajo y que sin embargo no asume sus riesgos. Me acuerdo ahora del ministro que hablaba de la responsabilidad civil. Estamos rompiendo ese equilibrio entre el quien goza de los beneficios debe asumir los riesgos. En realidad estamos rompiendo ese principio clásico en virtud del cual hay alguien que goza de los beneficios pero no asume los riesgos inherentes a tal actividad. Y por último, dice un profesor español ahora en el Tribunal Constitucional, el profesor Valdés del Rey, que esto ha generado una desorganización del derecho del trabajo. Y es verdad, una desorganización y una huida del derecho del trabajo. Los laboralistas cada vez más tenemos que empezar a enfrentarnos con formas societarias y mercantiles que tienen una gran incidencia en nuestras condiciones de trabajo, pero con un gran peligro. Las formas societarias y mercantiles se basan en la autonomía de la voluntad, la misma autonomía que el derecho del trabajo aspira a limitar. Bien, con este elemento introductorio, y para no resultar excesivamente pesado, por cierto, si estoy hablando muy rápido, díganmelo y voy más lento para que me puedan comprender. Incluso pueden usar esta técnica tan famosa de Khrushchev, y es lanzarme un zapato para que yo inmediatamente tome conciencia de que debo hablar más despacio. ¿Qué es la tercerización? Bueno, pues atendiendo a la definición que en portugués o que para el ordenamiento brasileño nos dan Leite Carvalho y Bentes Correa, contratación de trabajadores necesarios ao desenvolvimiento de la actividad económica por medio de sociedad empresaria interpuesta, nosotros en derecho español no conocemos el fenómeno de la tercerización.
pero como es el que ustedes sí conocen, voy a intentar adaptar la regulación del derecho español a lo que sería el concepto de tercerización. Y lo podríamos hacer de la siguiente manera. La tercerización sería un género que incorpora varias especies. Nosotros no hablamos del género, pero sí regulamos de manera separada cada una de las especies que forman parte de la tercerización. Así nosotros vamos a regular 3 institutos que son los que conformarían la regulación de este género. El primer instituto son las empresas de trabajo temporal, lo que sería un negocio puro y duro de interposición entre el empleador y el trabajador. Vamos a regular luego la subcontratación de empresas, donde no hay interposición, sino colaboración en un plano de igualdad entre las empresas. Y por último, tercer instituto, vamos a establecer un límite a toda esta actividad de colaboración, que es impedir la cesión de trabajadores. Nunca se pueden ceder trabajadores, salvo en el caso que yo ahora les voy a decir. Ahí les indico cuál es la regulación en España. Interposición, empresas de trabajo temporal, descentralización productiva y prohibición de la cesión ilegal. Estos 3 fenómenos, insisto, serían especies del más amplio género de la tercerización. Empecemos por el primero, por la interposición y por las empresas de trabajo temporal. Aquí asistimos sin ninguna duda a un fenómeno puramente triangular, donde entre el trabajador, entre las 2 empresas, se cede al trabajador. Se trata de un fenómeno curioso de elementos vinculados, porque al trabajador lo contrata una agencia de trabajo temporáneo a través de un contrato de naturaleza laboral, una relación de empleo, y esta empresa de trabajo temporáneo cede al trabajador a la empresa usuaria de sus servicios, con la que mantiene un vínculo mercantil que nosotros llamamos contrato a puesta a disposición. Este es un fenómeno regulado en todos los países de la Unión Europea a través de una directiva de carácter europeo. Por tanto, las condiciones de este fenómeno son prácticamente muy parecidas en todo el conjunto de Europa. ¿Qué ocurre con este fenómeno? ¿Cuándo se puede utilizar este fenómeno? Este fenómeno es una pura cesión de trabajadores. Este fenómeno está en las raíces del ordenamiento laboral. Cuando la OIT prohibía las agencias de colocación, en realidad prohibía esto. Cuando todos los ordenamientos laborales iniciales prohibían la figura del empresario fraudulento, aparente, interpuesto, el hombre de paja, prohibían este fenómeno. ¿Cómo se admite ahora? ¿En qué condiciones se admite en España? Bien, ¿cuáles son sus características? El empresario es la empresa de trabajo temporal, que es la que tiene que abonar el salario y cumplir con las obligaciones de seguridad social. Para ser una empresa de trabajo temporal se va a requerir una autorización administrativa, que solo se va a dar si la empresa cumple una serie de exigencias. Poseer una estructura patrimonial importante, que debe hacer a través de prestar una garantía financiera para cerciorarnos de que se trata de una empresa con recursos, capaz de responder de las deudas en las que pueda incurrir, y debe tener otra serie de requisitos: invertir en formación de los trabajadores, mantener a una parte de sus trabajadores por tiempo indeterminado, y además esta labor de interposición solo la pueden hacer las empresas de trabajo temporal. Si cualquier otra empresa hiciera esta cesión de trabajadores, incurriría en un ilícito contractual y seguramente también en un ilícito de tipo penal. ¿Y cuándo se puede hacer esto? Exclusivamente, y creo que en esto es muy parecido al ordenamiento brasileño, cuando hay una necesidad temporal de la empresa usuaria. Solo ante necesidades temporales
en lugar de contratar directamente, puedo recurrir a los servicios de una agencia de empleo temporal, solo y exclusivamente en esos casos. Fuera de ellos, por tanto, no puedo recurrir a las empresas. Eso quiere decir que en el ordenamiento español se prohíbe el staff leasing, por ejemplo. Esta regulación está condicionada, insisto, en toda Europa. Y está condicionada en toda Europa a través de dos principios. El primero es un principio de orientación claramente proempresarial y mercantil que obliga a que los países de Europa no puedan imponer restricciones injustificadas a las empresas de trabajo temporal. Por ejemplo, en España esto supone, antes la administración pública no podía usar empresas de trabajo temporal y tras la directiva europea lo puede hacer, al igual que se puede hacer en algunas actividades de riesgo que antes no podían hacer. Pero la norma comunitaria impone otro elemento que es un límite capital a este fenómeno, el principio de igualdad entre los trabajadores contratados directamente y los contratados a partir de la empresa de trabajo temporal. Quiere decir que no puede haber diferencias salariales, retributivas, de seguridad social, ni en condiciones de trabajo entre ambos tipos de trabajadores. El principio de igualdad en realidad ha reconducido este fenómeno a un lugar muy concreto. Solo se recurre a las empresas de trabajo temporal para trabajos de mucha cualificación donde la contratación directa es muy complicada. ¿Por qué? Porque por regla contratar los servicios de una empresa de trabajo temporal es más caro, es más antieconómico que contratar directamente, porque el beneficio de la empresa del trabajo temporal no puede salir del bolsillo del trabajador al que hay que garantizarle el principio de igualdad. De las empresas de trabajo temporal debemos distinguir el otro fenómeno, que formaría también parte de la tercerización, pero sería un fenómeno completamente diverso, y es el de la subcontratación de actividades. Aquí a lo que asistimos es a un fenómeno de colaboración entre empresas. Cada empresa tiene sus propios trabajadores y no los cede a la otra, simplemente colaboran en la otra, pero todos ellos se sitúan como empresarios. ¿Cómo se regula esto en España? Pues fíjense, de la siguiente manera. Vamos a partir de una regla general que es muy parecida a la que decía nuestro colega de Lisboa. No hay ninguna prohibición para la subcontratación de actividades. La subcontratación, entiende el Tribunal Supremo Español, es una opción estratégica completamente libre de las empresas, que pueden decidir si producir directamente o hacerlo recurriendo a la colaboración empresarial. Y esta decisión, y esto es muy importante, aunque se lee de manera un tanto acrítica, estaría amparada por la libertad constitucional de empresa, que les permitiría decidir en qué condiciones organizan su producción. A partir de ahí, ¿qué hace el régimen español? No prohíbe la subcontratación, pero regula los efectos de la misma en términos de responsabilidad. ¿Qué sucede cuando se producen esas cadenas? Y lo hace del siguiente modo. Distinguiendo dos tipos de subcontratación. La subcontratación de la propia actividad de aquella otra que no es propia actividad. Creo que también aquí las semejanzas con el ordenamiento brasileño creo que son bastante grandes, porque esto sería una especie de vuestra actividad fin o actividad medio, ¿de acuerdo? ¿Qué es la propia actividad? Cuando se subcontrata la propia actividad, el legislador español establece un régimen de responsabilidades muy concreto que ahora les diré. Y además esto se regula especialmente para un sector donde la subcontratación es usada permanentemente, el sector de la construcción. No sé cómo se dice en portugués, la edificación o la edificação, la construcción civil. En ese sector la subcontratación se regula expresamente con una normativa propia, porque hay
el número de accidentes de trabajo y de problemas vinculados a muertes y lesiones derivadas de la subcontratación es muy grande. ¿Y ahí qué se hace? Se establece un límite a la subcontratación de actividades y además se advierte que nunca se puede subcontratar solo mano de obra. Cada empresa que entre en la cadena tiene que aportar valor añadido a la construcción. Si la subcontratación es exclusivamente especulativa, quedaría prohibida, quedaría limitada. Bien, ¿qué entendemos por propia actividad? Por propia actividad entendemos obras o servicios que pertenecen al ciclo productivo de la empresa y forman parte de las actividades principales. Es decir, el objeto que la empresa produce nunca podría realizarse sin esa actividad. ¿Qué significa esto? Que vamos a distinguir la subcontratación de tareas auxiliares, la limpieza, la vigilancia, de las tareas principales que las vamos a regular expresamente. ¿Cómo lo regulamos? Del siguiente modo. Por cierto, la propia actividad también se daría en el ámbito del sector público. Cuando el servicio público que presta la administración es principal, también se entendería que es una subcontratación de la propia actividad. Por ejemplo, el transporte sanitario se entiende que es una propia actividad de la administración sanitaria. ¿Y qué hacemos cuando se subcontrata la propia actividad? Que, insisto, sería un fenómeno perfectamente permitido. Establecemos unas reglas específicas de responsabilidad, que consisten en que cuando la empresa principal subcontrata su propia actividad con otra empresa, responde solidariamente con la empresa subcontratista de los salarios, toda la materia salarial y toda la materia de seguridad social. Es decir, en lugar de prohibir el fenómeno, en realidad lo que hacemos es intentar introducir elementos que corrijan lo que con el fenómeno se persigue, la desresponsabilización de la empresa, haciendo que la empresa principal tenga que asegurarse que contrata con empresas reales que van a cumplir con las normas laborales, porque de no hacerlo incurrirá en responsabilidad sobre los créditos y las deudas laborales. ¿De acuerdo? Voy algo más rápido para no agotarles, no pasarme del tiempo y sobre todo no agotarles a ustedes. Además de, a través de la responsabilidad colectiva, este tipo de subcontratas se tutelan desde el punto de vista colectivo. Y aquí entra en escena el derecho sindical. A través de dos medidas. Una de origen pretoriano, muy reciente, del Tribunal Constitucional Español, y otras de origen legal. La de origen pretoriano es muy sencillo. Se trata de proteger los derechos sindicales en estos casos. Y ha consistido básicamente en una serie de decisiones que tienen que ver con la greve, con la huelga en español, con la greve. ¿En qué consiste esto? Cuando la empresa subcontratista despide a sus trabajadores, licencia a sus trabajadores que acababan de hacer una huelga, argumentando que el empresario principal rompió el contrato mercantil, eso supone una lesión del derecho de huelga de los trabajadores subcontratados. Y no puede impedirse la comprobación de esa lesión amparándose en la ruptura de un vínculo mercantil de colaboración entre empresas. El derecho fundamental queda violado y el argumento de que la empresa subcontratista despidió porque no tenía otro remedio, porque había la empresa principal rescindido el vínculo de colaboración, no tiene efectos para el Tribunal Constitucional Español. Segunda forma de tutela colectiva, los representantes de los trabajadores,
tanto en la empresa principal como en la empresa subcontratista, deben ser informados de la identidad del subcontratista, de las condiciones de la subcontratación y de las materias que van a ser subcontratadas. La introducción de una transparencia en el mercado de la descentralización, de la tercerización gestionada sindicalmente. Y además a través de otro elemento, el llamado préstamo representativo. Los trabajadores tercerizados pueden dirigirse a los representantes de la empresa principal para que éstos los defiendan frente a las condiciones de trabajo abusivas que se puedan dar en el marco de esa descentralización. ¿De acuerdo? Voy terminando con lo que sería el límite final. En todo caso, esta colaboración entre empresas nunca puede provocar una cesión ilegal de trabajadores. La colaboración hace que la empresa subcontratada tenga que mantener necesariamente su calidad de empresario a efectos laborales, es decir, tener infraestructura, tener patrimonio y ejercer el poder de dirección sobre sus trabajadores. Subcontratar a una empresa sobre la que luego se ejerce el poder de dirección por la empresa principal formaría parte de un ilícito. ¿Qué quiero decir con esto? Que sería una cesión ilegal de trabajadores ese fenómeno. Cuando el objeto del contrato entre las empresas se limite a la mera puesta a disposición de trabajadores, o cuando la empresa sobre la que subcontrata no tiene actividad, no tiene patrimonio, o aun teniendo actividad y patrimonio, es decir, siendo una empresa real, no ejerce su posición empresarial. Dicho de otro modo, si yo subcontrato la instalación de un programa informático, tengo que tener claro que estoy renunciando a mi condición de empresario laboral. No puedo dar órdenes a esos trabajadores. Esos trabajadores, aunque presten sus servicios en mis locales, en mi centro de trabajo, no son mis trabajadores y no puedo ejercer las potestades de disciplina y de dirección que derivan del vínculo de subordinación. Porque si lo hiciera, estaría convirtiéndome en el empresario real y por tanto respondería solidariamente de todas las deudas y además asumiría la posibilidad de que estos trabajadores se incorporaran a mi propia estructura productiva. Bueno, llevo 26 minutos con 30 segundos hablando, por tanto ya he cometido un fallo de 1 minuto 30, pero déjenme terminar con unas conclusiones que les propongo casi a modo de especulación. Creo que el fenómeno de la tercerización hay dos maneras de poder enfrentarlo. A través de la prohibición, es decir, directa, lisa y llanamente negando la posibilidad de las empresas de tercerizar, que creo que seguramente es una estrategia que conduce a buena parte de las empresas a el mercado negro o al incumplimiento sistemático de la norma. Y habría otra medida de poder hacer frente a la tercerización. Esta medida, quizá bastante más fructífera en términos de resultados y de protección de los trabajos tercerizados, consiste lisa y llanamente en que aquel que solicita la colaboración de otras empresas para producir debe responder solidariamente de todas las obligaciones laborales en las que esas otras empresas puedan incurrir. ¿Con esto qué se garantiza? Se garantiza evitar la tercerización meramente especulativa, que se basa sobre la mano de obra y el desgaste de condiciones de trabajo, pero también se garantiza que el mercado de trabajo el mercado tercerizado tenga que estar necesariamente saneado para que las empresas principales se preocupen de saber con quién están colaborando, a quién van a confiar una parte de sus órganos productivos. Y esto no se puede hacer, eso también lo digo, a través de la estrategia cada vez más en boga de la mera responsabilidad social corporativa. El caso más ejemplarizante es el de Apple. Está claro que la responsabilidad social corporativa no evita
el suicidio de trabajadores en las cadenas de valor de Foxconn, que son los que fabrican iPhone, y que ya saben que Foxconn ha llegado hasta poner una red en el patio interior para que los trabajadores al tirarse no se den contra, no se maten, ¿no? Lo cual es una burla del destino. Ni siquiera queriéndote matarte pueden matarte. Te caes en una red y tienes que volver a trabajar, con lo cual es terrorífico, ¿no? Pero, o sea, la responsabilidad social corporativa funciona, creo, como un mecanismo simplemente de seducción del consumidor, pero no es real a la hora de garantizar las condiciones de trabajo. Para garantizar las condiciones de trabajo en los entornos tercerizados, seguramente más que prohibir la tercerización, que será David contra Goliat, habrá que responsabilizar a las empresas principales de todas las carencias laborales que se produzcan en sus cadenas. Será la única manera de que éstas, de una vez por todas, vean, confíen, comprueben con quién estén subcontratando y eviten una mera subcontratación especulativa que no añade valor añadido, pero sí crea mucho sufrimiento laboral. Vuelvo al inicio. Es un verdadero placer dirigirme a este auditorio tan cualificado. He sentido la hospitalidad brasileña una vez más y es un orgullo poder haber participado de manera tan errática en la inauguración de este magnífico auditorio. Mucha suerte a todos y muchas gracias por su atención. Nós agradecemos muito a palestra do Dr. Guilherme Machado, do Dr. Joaquim Pérez Reis, que não foi nada de errático, foi muito didático. E agradecemos por esses princípios basilares das nossas civilizações portuguesa e brasileira, e nos faz lembrar dos vínculos eternos que nos unem. E ao professor Joaquim, inclusive, por ter aberto mão da sua siesta e está aqui conosco hoje. Como é que está isso no Senado Federal? Bom, vocês sabem que a lei aprovada, o projeto aprovado na Câmara é amplo, é muito amplo. E quando chegou ao Senado Federal, causou preocupações. Por quê? Porque a natureza do Senado Federal é diferente da Câmara. Ali os mandatos são longos e a média de idade é muito superior. O Senado, quando foi criado nos Estados Unidos, nessa forma que nós temos de representar a federação, o exemplo que eles tinham nos Estados Unidos era dos ingleses. Lá, as disputas entre capital e trabalho foram, vamos dizer assim, imaginadas de serem resolvidas na Casa dos Lordes, na Casa dos Comuns. Os americanos não queriam essa Casa dos Lordes, para eles não ficava bem isso. Então, criaram essa ideia. Aliás, numa coisa muito interessante, porque quando estavam reunidos os pais da pátria, os framers, John Adams, Franklin, Thomas Jefferson, Hamilton e outros, eles não encontraram a solução de como fazer um sistema bicameral que não fosse pobre e rico. Então eles disseram, vamos para casa e vamos fazer uma oração e pedir a Deus que nos inspire. E amanhã a gente volta a se reunir. Por isso que Afonso Arinos dizia que o Senado é a invenção de Deus, porque no dia seguinte voltaram e, se não me engano, Adams disse, olha, eu já tenho uma ideia, a Câmara representa a população e o Senado passa a representar as províncias. Eram 13 na ocasião, 2 senadores. E alguém perguntou para ele, mas uma despesa dessa, nós acabamos de sair da guerra. Ele estava, como os britânicos costumam fazer, tomando chá e derramando um pouco do chá no pires para esfriar. Então ele disse, não é caro não, porque o Senado vai ser para isso, é para esfriar. Então o Senado é isso. A lei foi aprovada na Câmara, ela é extensa e no Senado ela esfriou. Ela passou a ser muito debatida no cafezinho, nos gabinetes, nos encontros, nos corredores. Não chegou aí para discussão em nenhuma comissão, nem tampouco tem data para ir ao plenário. O que preocupa o Senado Federal? Primeiro é a questão da redução da massa salarial no Brasil. Nós temos um país extremamente desigual, por isso violento, uma violência anômica. No meu estado do Rio de Janeiro, então, para vocês terem uma ideia, se cometem quase 400 mil crimes por ano. Lesões corporais dolosas são mais de 120 mil. Assaltos, 50 mil. Furtos, 70 mil. Carros roubados, 55 mil todo ano. Homicídios, 11 mil.
Então, essa sociedade extremamente desigual, não tem como a gente corrigir, senão ampliando os direitos de trabalho, a massa salarial, as pessoas, é do suor do seu rosto. Essa é a herança que todos nós temos, é a riqueza em comum dos brasileiros. Todos nós nascemos com isso, do nosso esforço, da nossa força laboral. E o que ocorre hoje nas palestras que ouvimos no Senado Federal, tanto por parte dos empresários e as dúvidas dos trabalhadores, das centrais sindicais, é que a terceirização tem uma ideia no Brasil de competitividade, da gente poder ter um custo Brasil menor. Nesse caso, quer dizer, a ideia é que o empresário não vai terceirizar ampliando para atividades fins se ele não tiver um lucro na sua folha de pagamento. Esse lucro virá da... Quer dizer, esse lucro virá da onde? Do pagamento do empregado, porque ele vai ter ainda que pagar a remuneração da empresa contratada, da empresa que terceiriza, a esperança de lucro do empregador, e isso tudo vai ser deduzido do salário do trabalhador. Então, a primeira coisa que traz uma dificuldade no Senado é redução da massa salarial. Depois, nosso setor a lei aprovada, ela se estende para o setor público. Então, nós temos o princípio constitucional do concurso público. Na lei aprovada na Câmara, nós podemos terceirizar um diretor do Banco do Brasil, ou de outra empresa de economia mista, ou fundação, ou autarquia, ou as suas subsidiárias, controladas, agregadas. E isso preocupa muito também. A definição exata do que seja atividade fim e meio, você viu na palestra tanto do professor Guilherme quanto do professor Joaquim, em que eles definiram bem isso, quer dizer, essa coisa de não poder ter redução de salário, do trabalho do vínculo temporário, dessa coisa do que seja atividade fim, atividade meio. Na nossa lei que aprovamos aqui, a gente não distingue isso. Simplesmente você pode terceirizar tudo. Então, isso também nos preocupa muito. Finalmente, a gente se preocupa com a questão do direito sindical. Como é que seria essa proteção do trabalhador? A extensão é imensa. Nós podemos terceirizar, inclusive, as cotas dos brasileiros portadores de necessidades especiais, podem ser todos eles colocados no setor de terceirização, podem ser todos terceirizados. Isso para nós nos preocupa também porque são aqui os ministros da Justiça do Trabalho. As principais queixas e causas que nós temos hoje no Brasil é por conta das empresas terceirizadas. Enfim, o que ocorre também é o seguinte: no nosso sistema legislativo, a lei termina onde começa. Portanto, nós podemos fazer todas essas modificações e aprimoramentos que achamos, das coisas que nos preocupam, claro, mantendo a segurança jurídica dos atuais milhões de terceirizados, alguns falam em 12 milhões de terceirizados, e, de certa forma, flexibilizando em certos setores que se impõem pelas condições econômicas, mas tudo isso pode simplesmente ser rejeitado voltando para a Câmara. Nós podemos perder tudo. Então, o que é que está se discutindo hoje? É rejeitar o projeto da Câmara e iniciar um novo no Senado, com esses aprimoramentos e aperfeiçoamentos que nós imaginamos que venham a manter uma proteção ao trabalhador e devolver um novo projeto para a Câmara. Eu não sei, professor Ivo Ganda, se vai ter perguntas ou se terminamos aqui. Então, eu quero agradecer em nome dos panelistas e desejar a todos muito boa sorte. Obrigado. A organização também agradece aos painelistas e ao senador Marcelo Crivella, que realizou a moderação deste painel.